Continuação do exercício, página 194, exercício número 8. Letra B. Calcule a altura máxima atingida pela bola. Como nós vimos no vídeo anterior, a expressão que gera toda a trajetória da bola que foi tacada é y igual a menos x ao quadrado sobre 96 mais x sobre 2. Essa expressão, ela nos dá toda a trajetória da bola. Como ele agora está pedindo a altura máxima atingida por essa bola, então nós vemos que esse ponto máximo aí, com a concavidade voltada para baixo, nada mais é do que a ordenada y, né, do vértice. Então, a expressão que gera o y do vértice nada mais é do que y igual a menos delta sobre 4a. Considerando, então, que nós temos que determinar o delta, para dar continuidade a essa expressão, então, vou fazer aqui ao lado. Delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4ac. Sabendo que b é meio, então, b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1 sobre 96, vezes o coeficiente c. Em se tratando de uma equação agora do segundo grau incompleta, onde o coeficiente c é zero, nós vemos que essa segunda parte aqui, ela se anula, ela zera. Então, nos resta somente a primeira parte, que é b ao quadrado. Então, toda vez que ela for incompleta, faltando o coeficiente c, nós podemos entender que o discriminante nada mais é do que b ao quadrado. Então, nós temos que delta é igual a 1/4. Retornando, então, aqui a nossa expressão do y do vértice, nós vamos ter y do vértice é igual a menos 1/4, tudo isso dividido, só um minutinho aqui, tudo isso dividido por 4 vezes o valor de a. Como a é menos 1/96, então nós vamos representar dessa forma. Temos aí, então, deixa eu só fazer uma divisão aqui. Observando aqui, nós temos uma divisão de frações, onde a forma de resolver uma divisão de frações, você repete a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, aqui, de forma mais organizada, nós vamos ter aqui, antes de dar procedimento à resolução, eu verifico no meu denominador, eu posso reduzir essa situação aqui. Tem 4 vezes o coeficiente a, que é menos 1 sobre 96. Analisando aqui, eu verifico que o 4 e o 96 são múltiplos de 4. Então, nós temos que 94 dividido por 4 é 1 e 96 dividido por 4 é 24. Então, dando continuidade, agora sim, nós vemos que o y do vértice nada mais é do que a primeira, menos 1/4, dividido, só aumentar aqui a tela, dividido pelo inverso da segunda. Na segunda aqui, nós vemos que é uma multiplicação de fatores onde um deles é negativo, então vai ficar menos. E os fatores aqui, na verdade, que nos restaram foi 1 vezes 1 sobre 24, né? Então, como é o inverso do denominador, então nós vamos ter somente o 24. Dando continuidade, então, o nosso y do vértice nada mais é do que o ponto máximo, né? Negativo com negativo positivo, 24 quartos, que resulta em 6. Contextualizando aí, retornando ao início, esse ponto nada mais é do que o ponto máximo atingido pela bola. Então, 6 metros de altura. E 6 metros de altura.
Tudo tranquilo? Agora, seguindo, nós temos a letra B, a letra C. A letra C, ele pede para que nós possamos determinar, deixa eu fazer uma leitura completa da letra C aqui. A letra C, ele fala, calcule a distância entre o ponto P e o ponto em que a bola chocou-se com o terreno após a atacada. Pensando na ideia lá, em que a bola fez toda aquela trajetória, do ponto P, vamos fazer um esboço aqui, do ponto P onde ela partiu, até seu retorno novamente ao solo, nós temos que esses dois pontos aqui, ponto P quanto ponto S que eu estou nomeando aqui, nada mais é do que as raízes da minha função. Então, a minha função como é y igual a menos x ao quadrado sobre 96 mais meio x, para que eu possa encontrar o ponto que ele está pedindo, que seria o ponto S, que eu nomeei aqui, nada mais é do que a raiz. Para isso, basta pegar a função y e igualar a zero. Então, nós temos que menos x sobre 96 mais x sobre 2 é igual a zero. Uma forma que eu faço para eliminar esse denominador aí, nada mais é do que multiplicar toda a equação pelo denominador de maior valor. Como eu verifico que o 96 e o 2 são múltiplos de 2. Então, vou multiplicar por 96 toda a minha equação, para que assim eu possa eliminar esse denominador, ficar somente uma equação em uma única linha. Então, nós temos aí, então, que 96 vezes toda essa equação vai nos resultar em menos, vou colocar de outra cor aqui, menos x, que eu tinha me esquecido do quadrado, menos x ao quadrado, mais 48x, tudo isso igual a zero. E assim eu vou determinar as raízes da função. Analisando, nós vemos que é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o coeficiente c. Dessa forma, uma das formas de resolver ela, a não ser por forma de Bhaskara, soma e produto, nós podemos resolver pelo método de fatoração. Eu verifico que tanto o primeiro termo quanto o segundo termo, eles são múltiplos, tem um fator comum. No nosso caso aqui, eu vou colocar o fator em evidência, no caso x. Colocando x em evidência, nós vamos ter x que multiplica menos x mais 48 igual a zero. Vemos aqui que eu tenho dois fatores, onde o produto deles resulta em zero. Dessa forma, nós podemos entender que um dos fatores tem que ser igual a zero. Ou o x é igual a zero, que seria esse primeiro fator, ou o segundo fator é igual a zero. Então, nós temos que x é igual a zero, seria o primeiro fator, ou o segundo fator aqui, menos x mais 48, isso igual a zero. Então, nós já vemos que nós já temos a primeira raiz aqui, que no caso é x igual a zero. A outra raiz é essa resultante do segundo fator, que é menos x mais 48. Separando, isolando aí, nós temos que x é igual a 48. Como de costume da grande maioria, levamos a incógnita, mantemos a incógnita no primeiro membro e levamos 48 para o segundo membro. E como nós queremos determinar o valor de x, eu teria que multiplicar por um fator negativo. Então, no caso, seria o fator elemento neutro da multiplicação, seria 1, então menos 1. Como nós já sabemos que vai dar essa situação, é a mesma coisa que eu estivesse levando o negativo x para o segundo membro. É a mesma ideia. E 48 igual a x é a mesma coisa que x igual a 48. Então, dessa forma, nós já temos a segunda raiz, que é x igual a 48. E o que isso significa? O que esses dois valores são? Lembra lá no início que a gente tinha colocado, que eu fiz o esboço, o ponto P e o ponto S? O ponto P nada mais é do que o início de toda a situação. No ponto zero, como ele havia falado logo no início do problema, lá no vídeo anterior. E o S nada mais é do que a situação final, ou seja, 48 metros do início de toda a situação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Então, o ponto S é o 48 metros. É o fim de toda a situação. Como ele perguntou, qual a distância entre o ponto P e o ponto em que a bola chocou-se com o terreno após a tacada. Esse ponto nada mais é do que esses 48 metros que nós acabamos de encontrar. Espero que tenha ajudado a vocês aí. Desculpe qualquer coisa com relação à letra mesmo. Obrigada.